Como aumentar seu líquido amniótico? Aumentando o líquido amniótico com medicamentos. Entenda que o tratamento é baseado no tempo de gravidez. As recomendações que o médico terá para o tratamento serão baseadas no quanto a sua gravidez estiver avançada. Geralmente, o profissional recomendará um dos tratamentos listados nessa seção, assim como reidratação em casa, que está abordada na segunda seção desse artigo. Se ainda não estiver no fim da gravidez, o médico vai monitorá-la com bastante cuidado. Exames como de estresse e contração podem ser feitos para monitorar a atividade do seu bebê. Seu médico também pode sugerir um dos seguintes tratamentos médicos listados nesse método. Se estiver perto do fim da gravidez, o médico pode recomendar que faça um parto cesariano, pois os níveis baixos do líquido amniótico bem antes do parto podem ser perigosos para você e para seu bebê. Obtenha uma injeção de líquido amniótico. Nesse processo, seu médico injetará o líquido amniótico vazante de volta ao saco amniótico com uma agulha. Isso ajudará a sua condição porque aumentará a quantidade de líquido amniótico no seu útero. Esse procedimento é bem parecido com a amniocintese, uma forma de verificar os níveis do líquido amniótico, com a diferença de que em vez de retirar o líquido amniótico, o médico injeta o líquido amniótico de volta no saco com uma agulha. Esse procedimento é frequentemente usado como uma solução a curto prazo porque os níveis de líquido amniótico tendem a cair novamente depois de algumas semanas. No entanto, os médicos escolhem usar esse método porque os ajuda a encontrar o problema que está fazendo seus níveis do líquido amniótico ficarem baixos. Obtenha o líquido de forma intravenosa. Algumas grávidas se internam no hospital para uma terapia adicional intravenosa. Se os meios naturais de reidratação, como beber bastante água, não estiverem conseguindo aumentar a quantidade do líquido amniótico. Se você estiver tentando se reidratar em casa, mas não tiver tido nenhuma mudança nos seus níveis de líquido amniótico, você provavelmente receberá uma intravenosa para ficar hidratada. Quando seus níveis de líquido amniótico voltarem ao normal, você provavelmente será liberada. Tenha em mente que, às vezes, a terapia intravenosa continuará até que você esteja pronta para ter o seu bebê. Se você estiver tendo problemas em se manter hidratada, use um catéter para aumentar os níveis do líquido. Amnioinfusão é quando uma solução salina é infundida no saco amniótico por um catéter. Fazer isso aumenta os níveis do líquido amniótico ao redor do seu bebê e fornece mais amortecimento para ele e para o cordão umbilical. A quantidade de solução salina injetada dependerá do quanto os seus níveis estiverem baixos. Fale com o médico sobre a colocação de um desvio. Os desvios são usados para mover o fluido corporal de um lugar a outro no corpo. Nesse caso, eles desviariam a urina do seu feto para a cavidade do líquido amniótico se o motivo dos seus baixos níveis forem uropatia obstrutiva fetal, problemas renais que diminuem o líquido amniótico. Aumentando o líquido amniótico com administração caseira. Beba pelo menos 8 copos de água por dia, uma das formas mais simples de aumentar seu líquido amniótico é garantido que você fique sempre hidratada. Quando você aumentar a quantidade de água no seu corpo,
seus níveis de líquido amniótico também irão aumentar. Beba água durante o dia todo e tente beber entre 8 e 10 copos. Pelo menos. Coma frutas com alto conteúdo de água. Uma boa forma de se manter hidratada enquanto também consome bons nutrientes é comendo frutas e vegetais que tenham altas concentrações de água. Como dito acima, quando você aumentar a hidratação que o seu corpo recebe, você também aumentará a quantidade de líquido amniótico que você tem. Boas frutas e vegetais para comer quando você precisar de hidratação incluem vegetais como pepino, 96,7% de água, alface americana, 95,6%, aipo, 95,4%, rabanete, 95,3%. Pimentão, 93,9%. Couve-flor, 92,1%. Espinafre, 91,4%. Brócolis, 90,7%. E cenourinhas, 90,4%. Frutas como melancia, 91,5%. Tomate, 94,5%. Carambola, 91,4%. Morango, 91%. Toranja, 90,5%. E melão cantaloupe, 90,2%. Evite suplementos herbários que podem causar desidratação. Alguns suplementos herbários podem agir como diuréticos que fazem você ter que urinar mais. Quanto mais você vai ao banheiro, mais propensa você está a ficar desidratada. É muito importante que você se mantenha hidratada quando você estiver preocupada com os seus níveis de líquido amniótico. Suplementos herbários dos quais você deve ficar longe incluem extrato de dente de leão, semente de aipo, agrião e salsinha. Fique longe de álcool. Se está grávida, você não deve beber álcool de jeito nenhum, porque não é bom para a saúde do seu bebê. O álcool também pode desidratar e fazer seus níveis do líquido amniótico diminuírem. Faça exercícios leves regularmente se o seu médico não tiver pedido que você fique em repouso. Você deve tentar fazer pelo menos 30 a 45 minutos de exercícios sem levantamento de peso todos os dias. Exercícios promovem um fluxo sanguíneo aumentado em diferentes áreas do seu corpo. Se houver uma circulação sanguínea aumentada no útero e placenta, também há um aumento no líquido amniótico e no nível de produção urinária fetal. A quantidade que o seu bebê urina. Quando o seu bebê urina mais no saco amniótico, o volume do líquido amniótico aumenta. Exercícios que você deve considerar fazer incluem natação ou aeróbica aquática. Eles são os melhores exercícios para fazer na gravidez, porque eles tiram todo o peso do bebê de você. Caminhada leve. Deite-se no lado esquerdo quando relaxar. Se o médico pediu para ficar na cama, o que é chamado de repouso completo, você deve deitar no lado esquerdo. Se puder. Quando se deita no seu lado esquerdo, o sangue flui mais levemente através dos vasos sanguíneos uterinos e permite que o fluxo sanguíneo do seu bebê também mova em um ritmo regular. Isso pode fazer seus níveis de líquido amniótico aumentarem. Fale com o seu médico sobre mudar sua prescrição se você estiver tomando inibidores da enzima conversora da angiotensina, ECA.
Inibidores ECA são medicamentos que ajudam a diminuir sua pressão sanguínea alta, interrompendo a conversão do corpo de angiotensina I para angiotensina II. É normalmente bom tomar esses medicamentos, mas você não deve tomar na gravidez, porque eles podem diminuir a quantidade de líquido amniótico que o seu corpo cria. Entendendo a oligodraminia. Entenda qual é o propósito do líquido amniótico. A coisa mais importante que o líquido amniótico faz é manter o seu bebê seguro enquanto ele está no útero. Ele faz isso amortecendo o seu bebê. O líquido também tem outras funções, que incluem manter o bebê aquecido, agir como lubrificante. Às vezes, alguns bebês nascem com mãos ou pés palmados devido à quantidade insuficiente de líquido amniótico. Promover o desenvolvimento adequado do pulmão e dos rins. Ajudar o bebê a se movimentar livremente, o que permite que ele exercite os membros e fique forte. Tenha consciência dos sintomas da oligodraminia. Oligodraminia é a condição que ocorre quando seus níveis de líquido amniótico ficam muito baixos, especificamente abaixo de 300 ml. Se você estiver preocupada se desenvolveu essa condição, você deve sempre falar com o seu médico. Se você estiver preocupada em desenvolver essa condição no futuro, é útil saber o que procurar. Sintomas incluem vazamento do líquido amniótico. Seu abdômen está menor do que acha que deveria estar, considerando o período gestacional. Sentir que o bebê está se movimentando menos. Quantidades de urina menores do que esperadas quando você vai ao banheiro. Falta visível de líquido amniótico quando você faz um ultrassom. Tenha consciência dos fatores de risco que podem levar você a ter baixa quantidade de líquido amniótico. Há algumas condições ou fatores que podem predispor a ter problemas com a quantidade de líquido amniótico. Alguns desses motivos comuns incluem: se o bebê for pequeno para a idade gestacional, se tiver pressão alta na gravidez, uma condição chamada de pré-eclâmpsia, se a sua placenta se desprender parcial ou completamente da parede uterina mesmo antes do início do parto. Essa condição é chamada de placenta prévia. Se você for ter gêmeos idênticos. Se gêmeos idênticos compartilham uma placenta, às vezes seus níveis de líquido amniótico ficam desequilibrados. Isso acontece quando um dos gêmeos obtém mais sangue através da placenta do que o outro. Se você tiver certas condições médicas como lúpus. Se você estiver em gravidez pós-termo. Se sua gravidez tiver passado de 42 semanas. Você tem um risco maior de ter baixos níveis líquido amniótico devido à função declinada da placenta. O líquido amniótico começa a diminuir a partir da 38ª semana de gravidez. Entenda que baixos níveis de líquido amniótico podem geralmente ser diagnosticados apenas por ultrassom. O volume real do líquido amniótico não pode ser medido com segurança diretamente. Então essa condição é diagnosticada usando o ultrassom que verifica o índice de líquido amniótico. ILA. Uma variação normal de ILA é entre 5 e 25 centímetros.